Eu quero convidar você para estudarmos nesta noite a nossa segunda lição, que tem como tema o novo nascimento. Para isso vamos ler João capítulo 3 e os versos 1 até o 9, e depois vamos ler o verso 16, capítulo 3 de João, a partir do verso 1, então, até o verso 9. Como é gravado, nós estamos alimentando o nosso YouTube com os estudos da terça-feira, então eu vou estar lendo porque os irmãos lendo não aparecem, é somente quem usa o microfone. Então vamos lá, eu vou ler na versão corrigida, é a que está na revista, ela é a versão oficial, né, da CPAD, para que os irmãos tenham a mesma versão então aqui. Está escrito assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aí o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos então para a palavra de Deus, que as atenções de todos envolvem neste momento. É um estudo, a gente desenvolve um passo a passo, de forma que, se a gente facilitar e dispersar a atenção, se perde então o objetivo do ensino, né, que é a edificação. Então convido a todos para estarmos atentos à ministração que se iniciará neste momento. Queridos, nós vamos utilizar o slide aqui, que na verdade traz os tópicos e os subtópicos da lição. Como nós tratamos aqui da lição da revista, e ela está estruturada aqui de uma forma, né, organizada de uma forma, para que os irmãos possam ter aqui a forma, né, como é seguido. Então a gente organizou ali o slide. Primeiramente nós temos ali Jesus e Nicodemos. O primeiro subtópico é: quem era Nicodemos? Claro, irmãos, o tema novo nascimento, ele surgiu a partir dessa conversa que Jesus teve com esse mestre de Israel, chamado Nicodemos. Bem, Nicodemos era um judeu do grupo dos fariseus. Nós já estudamos aqui, que os fariseus, né, a religião judaica, ela, na verdade, era composta por grupos, ou os grupos se dividiram. Existiam os fariseus, os saduceus, os herodianos, enfim, e cada grupo desenvolvia ali alguns conceitos. Eles se diferenciavam em alguns aspectos ali do conhecimento bíblico, né, dos conceitos que eles tinham. Agora, Nicodemos, então, ele fazia parte desse maior grupo, que era o grupo dos fariseus. O texto diz que ele era príncipe dos judeus.
Era um homem sábio, de grande prestígio, né, tanto entre o povo, quanto essa classe, né, chamada de fariseus. O próprio Senhor Jesus o chamou de mestre. Não está no texto da leitura em classe, mas Jesus disse, mas você é mestre e não sabe? Então, ele era um mestre. Logo, nós temos aqui uma conversa em um momento privado de dois mestres. Jesus chama Nicodemos de mestre e ele também chama Jesus de mestre, de rabi. Então, nós temos dois judeus mestres em uma conversa muito interessante. Bem, irmãos, trazendo essa breve informação de Nicodemos, é importante dizer que ele teve no seu coração, o interesse foi despertado dentro dele, uma vontade de conversar com Jesus e saber mais sobre aquela nova doutrina, o novo ensino que Jesus estava trazendo. Ele estava acostumado, ele vivia em meio ao conhecimento, ele tinha domínio, enfim, mas ele entendeu que Jesus era diferente. De todos os que ele já havia ouvido, havia algo diferente em Jesus. E Jesus já estava popular naqueles dias. Já havia feito milagre lá em Cana da Galileia, aqui teve uma repercussão muito grande, porque ele ali transformou a água em vinho. Imagine, era uma festa de casamento. O quanto não se espalhou a informação daquele milagre ocorrido lá. João Batista já havia dado testemunho de Jesus quando as pessoas foram lá conversar com ele, perguntar, enfim, sobre ele deu testemunho de Jesus. Também, Jesus já havia feito a purificação no templo. Jesus chega no templo e está lá os vendedores que vendiam, buscando facilitar a vida de quem vinha de longe e não tinha como trazer um animal para o sacrifício. Aí estavam os vendedores ali, já vendiam, compravam, já ofereciam. Eu estava ouvindo um estudo uma vez que, além dessa prática de estar vendendo ali, havia também a desonestidade, porque o sacerdote avaliava o animal se estava apto ou não para o sacrifício. E esse pastor que estava dando esse estudo, ele informou que a pessoa comprava, chegava ali, o sacerdote dizia, não, isso aqui não tem defeito, não está aprovado. Aí a pessoa devolvia lá e eles vendiam para outra. Enfim, aí Jesus chegou no templo e se irritou com aquilo. E a Bíblia diz que ele fez um azorrague, ou seja, ele pegou um chicote, né, e fez um barulhão lá, virou as mesas, botou aquele povo a correr. E eles fugiram, eles recuaram diante da ação de Jesus. A Bíblia não informa resistência. Então, irmãos, o que acontece aqui? A fama de Jesus se propagou, milagres. Eles, na verdade, lá no grupo deles, porque Nicodemos aqui ele usa o termo plural, né? Ele diz assim, bem sabemos que és mestre de Deus. Então não era uma concepção somente de Nicodemos. Eles já haviam conversado, já haviam discutido sobre isso. Não, este homem é diferenciado. Então, meus irmãos, ele chega para Jesus reconhecendo que Jesus era um mestre. E aí vem o segundo subtópico, o reconhecimento de Nicodemos de Jesus como mestre. Veja só, ele disse, bem sei, ou bem sabemos que és mestre de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele sabia, ele reconhecia que Jesus tinha alguém por trás dele.
que Jesus tinha um suporte que os mestres populares da época não tinham. Ele tinha recurso que os mestres da época não tinham. Por isso ele disse: sabemos que é mestre vivo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Normalmente os fariseus tinham uma relação um pouco conflituosa com Jesus. Aliás, Jesus os criticava bastante, né? Jesus chegou a chamar eles de sepulcros, né? Que por fora tinham aparência, mas por dentro escondiam muitas coisas erradas, enfim. Jesus criticava bastante os fariseus. E eles tentavam pegar Jesus em palavras, enfim. Nicodemos, o que se percebe no texto é que ele, na verdade, não agiu assim com hostilidade, mas com sinceridade. Ele realmente desejava ouvir Jesus falar com ele. Ele realmente reconhecia Jesus, não era uma armadilha em chamar Jesus de mestre, alguém que vinha de Deus, enfim. Não era um elogio, né, sutil ou uma artimanha, porque ser elogiado, isso pode vir de várias fontes. Por exemplo, nós lembramos, falando agora eu lembrei, né, daquela moça que era possuída de um espírito, nos dias em que Paulo e Silas estavam lá naquela região de Filipos, enfim. E aí ela anunciava, ela tinha o espírito de adivinhar, e ela anunciava para as pessoas: esses homens que anunciam o Evangelho da Salvação são servos de Deus Altíssimo. Ela estava dizendo uma verdade, só que a inspiração que ela estava tendo era de um espírito demoníaco. Quem estava dominando e capacitando-a sobrenaturalmente era um demônio. E então, um elogio vindo da parte de um demônio, ele é perigoso, ele vai ser prejudicial. Há propósitos nisso, porque jamais Satanás vai reconhecer algo de Deus na vida de uma pessoa, ou Deus na vida de uma pessoa, de forma positiva. Sempre vai ser traiçoeiro isso. Mas Nicodemos, entendemos que ele veio com sinceridade, realmente ele reconhecia Jesus. Só que Jesus, irmãos, foi direto, pelo menos o texto aqui não mostra Jesus fazendo ali um argumento intermediário entre ouvir o reconhecimento de Zaqueu e já tratar da questão do novo nascimento. O texto mostra Jesus ali de uma forma bem direta. Veja só, o texto diz então que ele disse: bem sei que as mestres vindos de Deus, porque ninguém faz algo que tu faças, Deus não for com ele. Jesus lhes respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não fez muita volta ali, né? Foi direto. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí nós vamos então para o nosso segundo tópico da lição: o novo nascimento, a obra de regeneração. Bem, novo nascimento ali, regeneração, significa voltar a ser gerado novamente, voltar a ser gerado novamente. Irmãos, o termo regeneração é um termo teológico. Normalmente, quando se estuda sobre a salvação em um curso teológico, vai se usar bastante esse termo regeneração. O significado dele, então, está ali, que é voltar a ser gerado novamente. Regeneração. Esse termo, regeneração, ele está vinculado, né, com a palavra novo nascimento.
vem a ser a mesma coisa, né? Então, esse termo é um termo de uma doutrina bíblica que existe em razão, né, dessa verdade sobre o nascimento bíblico. E a Bíblia nós vamos ver que essa ideia, ou esse nome dessa obra sobrenatural do Espírito na vida da pessoa, ela vai aparecer também em outros textos da Bíblia Sagrada. Mas veja, essa expressão, na verdade, ela se refere a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída pelo pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Todos nós sabemos da situação pecaminosa que é o ser humano, a inclinação dele para o erro, para o mal. É necessário que haja uma restauração da condição espiritual do homem e da mulher. E esta restauração espiritual, este milagre que acontece no interior do ser humano, é chamado de novo nascimento, de nascer de novo. Enfim, como eu falei, essa ideia, esse nome, ser gerado de novo, ou nascimento, nós vemos em outros textos da Bíblia, como em Tiago, capítulo 1, e o verso 18, por exemplo. Olha só o que Tiago está dizendo ali. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós vemos aqui o termo gerar, né? Ele está dizendo que Deus, segundo o seu querer, nos gerou, nos fez nascer de novo, nos gerou. Nós podemos ver também em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, que ele diz: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja, Jesus disse: é necessário nascer. Nascer é ser gerado novamente. E Tiago está falando sobre isso, que ele nos gerou, agora ele já fala na condição de convertido, de nascido de novo. Pedro, na sua carta, fala que fomos regenerados, ou seja, gerados novamente. João, no capítulo 13, verso 9, da primeira epístola de João, capítulo 13, verso 9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus. Veja, Jesus disse: é necessário nascer de novo. E aqui ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja a restauração espiritual que é realizada no interior do ser humano, o que condiciona ele a abandonar a prática do pecado. Por isso o texto está dizendo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a natureza humana, a qual herdamos, ela existe inclinada ao pecado, subordinada ao pecado. Então, quando nascemos de novo, por isso que se usa aquela linguagem do velho homem, nascemos de novo, né? Acontece esse processo de regeneração, esse milagre que transforma-nos interiormente, espiritualmente, aonde somos então habilitados a vencer então o pecado. Já 1 João capítulo 5, verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É o crer, é a fé em Jesus. A fé em Jesus, ela
é o caminho para se processar esse nascer, essa recuperação espiritual. É o caminho para que sejamos gerados de novo. Todo aquele que crê em Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. O que João está dizendo aqui? Quem crê em Jesus, ele é nascido de Deus, foi gerado. E quem ama a Deus que o gerou espiritualmente, e por isso ele é filho de Deus, ama também o que dele é nascido, ou seja, ele ama os demais que foram gerados. Ele está falando aqui sobre o amor entre os irmãos, ele está defendendo isso. Mas vejam, irmãos, que a ideia, então, o ensino, a verdade sobre o nascer de novo, sobre o ser regenerado, ele é um ensino assim bem amplo nas Sagradas Escrituras. A gente partiu da conversa de Jesus com Nicodemos, e agora nós observamos Tiago falando sobre isso, fomos gerados pela palavra. Recapitulando aqui, Pedro disse que nós fomos regenerados de uma semente, incorruptível. João também nas suas cartas aqui escrevendo sobre que estávamos nascidos de novo. Enfim, é um ensino bíblico a necessidade e a realidade de sermos gerados espiritualmente. Claro que aqui Nicodemos não entendeu no primeiro momento. A mente de Nicodemos, embora muito treinada, muito hábil, muito ocupada ou abastecida pelo texto sagrado, porque ele, como fariseu, era habilidoso nas Escrituras, embora ele com a mente caracterizada desta forma, havia um bloqueio para uma realidade espiritual necessária para enxergar o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, com toda aquela estrutura, com todo aquele revestimento da lei, com toda a religiosidade de Nicodemos, ele estava fora do reino de Deus. Não estava iluminado pelas diretrizes, pelas dimensões, pelas realidades do comando divino. Enfim, da voz divina, não estava subjugado ao reino de Deus. Que coisa, né? Bem, a regeneração como obra exclusiva de Deus. O autor tem como objetivo mostrar que não tem como o ser humano restaurar o seu estado espiritual sozinho ou através de outros recursos. Somente Deus é quem pode fazer isso na vida do ser humano. Veja, nós vivemos hoje no mundo cada vez mais, ele vem se desenvolvendo, recursos, conhecimentos, tornando mais amplo, mais próximo, e com isso as pessoas são beneficiadas, e a gente aprecia e usufrui-se de todos os ramos do conhecimento, porque eles existem para beneficiar e ajudar as pessoas. Inclusive, as pessoas são ajudadas em todas as áreas da vida, até interiormente, emocionalmente, na dimensão interior do ser humano, como a alma. A Bíblia nos ensina que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Na dimensão física, através dos conhecimentos, as pessoas são auxiliadas. Através dos conhecimentos, as pessoas são auxiliadas na sua dimensão interior, na sua alma, a sede das emoções, no seu psique, enfim. Porém,
estes conhecimentos não proporcionam esse milagre. Eles não podem regenerar ou gerar a pessoa para Deus, ou gerar a pessoa espiritualmente. Até mesmo, irmãos, curiosamente, o conhecimento bíblico. Sim, o texto bíblico sozinho, sem a ação do Espírito Santo, também ele não é suficiente. Se o Espírito Santo estiver ali, um exemplo disso é Nicodemos. Nicodemos era mestre. Jesus disse: tu és mestre em Israel e tu não sabes isso. Como é que Paulo se contemplava, se enxergava após aquele encontro com Jesus? Nós estávamos... Ele viveu um outro momento, ele viveu um outro tempo na vida dele, né? Porque antes ele vivia separado, então, dessa experiência, separado deste processo. A pessoa pode, então, ser religioso, ela pode ser até frequentador da igreja, ela pode apreciar a igreja, organização, na sua estrutura, na sua moral, nos seus ensinos. Socialmente, ela pode se afeiçoar, mas isso tudo não caracteriza ainda o novo nascimento. Isso tudo não é suficiente para ela enxergar as dimensões do reino de Deus. E pode acontecer de pessoas viverem um envolvimento sem o romper dessa barreira espiritual, estarem fora. Nós podemos ver como exemplo o próprio Nicodemos, é claro, tantos outros, né? Enquanto não acontecer isso, né, essa regeneração, esse milagre, essa restauração espiritual, ela não se libera para viver, então, os princípios, as diretrizes do reino de Deus. Agora, o terceiro subtópico ali desse segundo ponto diz assim: a necessidade da regeneração. Tá, isso é necessário? Sim. Por quê? Todos precisam disso? Todos. Romanos, capítulo 5, verso 12, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é uma necessidade. Todo ser humano tem a necessidade de passar pelo novo nascimento. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, e quando eu a conheci, ele já havia passado pela igreja, se batizado e frequentado, inclusive, a Assembleia de Deus. Só que ele vivia, no momento em que eu conheci, o catolicismo romano. Ele voltou ao catolicismo romano. E aquilo para mim foi muito curioso, porque uma pessoa tem uma crise espiritual, tem uma dificuldade de se afastar e estar lá almejando o retorno, e é bastante comum isso, as pessoas, eu preciso voltar, ou seja, saiu, mas está de olho no caminho, é uma coisa. Agora, alguém voltar a ser praticante do catolicismo romano, onde é muito evidente, né, a idolatria, heresias, práticas bastante contrárias, muito abertamente contrárias aos ensinos. Aquilo para mim foi muito curioso. Eu disse: mas como você... Eu comecei a questionar ele. Eu disse: como você se percebe, como você se sente? Uma vez católico, depois se tornou evangélico, e aí voltou a ser católico. Me fala qual é a sensação, assim, como se vê. Ele disse: para mim é normal. Eu só troquei de instituição. Mas eu sempre fui a mesma pessoa, eu sempre tive a mesma fé, e assim por diante. Irmãos, talvez, esse caso seja um exemplo de alguém que se afeiçoou a uma igreja evangélica, socialmente se ambientou, mas não nasceu de novo, vocês não acham?
Talvez isso seja um exemplo, porque assim, irmãos, é impossível. É impossível alguém que foi regenerado voltar a essas práticas religiosas e se sentir a mesma pessoa, se sentir a mesma coisa, né? Ou ele viveu realmente a experiência do novo nascimento e caiu da graça, conforme Paulo fala, né? A sua mente se cauterizou, enfim, ou ele não passou então pelo processo do novo nascimento. Muito bem, vamos ver agora. Agora, passando então para o último tópico, nós vamos ver aqui os meios da obra regeneradora. Primeiro, a operação do Espírito Santo. Jesus, ele diz que quem não nascer da água e do Espírito. Essa expressão, água, ela é entendida por alguns teólogos como sendo o batismo nas águas. Mas o autor da nossa lição, ele escreve que não. E eu acho muito coerente o que ele fala. Ele está dizendo que, embora muitos interpretam a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, regeneração que se produz não é algo físico ou material. É uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. É claro que Jesus não estava se referindo a algo físico aqui, né? Quem não nascer da água e do Espírito. Esse termo água, ele também é visto em outros textos, saindo fora do contexto físico, né? Do contexto material, do contexto visível. Ainda que, porque assim, irmãos, o batismo nas águas, essa imersão, ela é um testemunho de fé. Então, aquilo ali é um reflexo do novo nascimento. Por a pessoa crer em Jesus e ter sido gerada novamente, ela vai testemunhar essa fé de forma pública, segundo o ensino bíblico, descendo as águas. Então, nós temos ali um elemento físico, um elemento material, visível, né? A pessoa envolvendo-se com aquilo como reflexo dessa experiência vivida, né, no seu interior. Mas entende-se que a água aqui não diz respeito ao elemento físico, e simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, porque Jesus foi bem claro: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito de Deus, do Espírito é Espírito. Então isso fica claro que é algo espiritual que acontece ali. Quem é nascido da carne é carne, ou seja, quem é nascido de humanos, ele é de natureza humana. Agora, quem é nascido do Espírito, ele é de natureza espiritual. Por isso, o texto aqui que nós lemos, né? Todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, a gente restaura a nossa realidade espiritual. Refere-se a uma nova natureza espiritual que é injetada, enfim, restaurada em nós. Tanto é que Jesus disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nós vamos ler em Tito, capítulo 3, verso 5, que usa a expressão lavar. É para a gente seguir aqui essa ideia, essa interpretação de que o lavar aqui não é físico. Olha só, ele nos salvou, Tito está escrevendo, né? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui nós temos um lavar do Espírito Santo, uma lavagem, né? Uma limpeza espiritual causada em nós por ação do Espírito Santo. Eu penso que isso então nos ajuda a compreensão
de que quando Jesus diz que não nascer da água e do Espírito, esta água, ela refere-se à própria ação do Espírito e pode estar vinculada também com a palavra de Deus. A palavra de Deus, indo para o nosso slide. Veja, irmãos, primeiro, os meios da obra regeneradora. Então, o Espírito Santo, isso está muito claro, sem ele isso não acontece, e também a palavra de Deus. Nós já lemos aqui alguns versículos, né? Já lemos, que falam sobre isso. Tiago, né, 1:8, já lemos. Segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. E outros textos aqui, Pedro disse, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem um efeito regenerador, ela tem um efeito transformador. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que estamos em Cristo. Vocês estão em Cristo depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, a importância da palavra de Deus. Claro que, como foi dito, ela age em conjunto, então, com o Espírito Santo. Ou melhor, ela é um instrumento utilizado pelo Espírito Santo. Os meios, então, de se processar esse milagre de novo nascimento, a operação do Espírito Santo, a palavra de Deus. O que o autor colocou aqui? A palavra, então, ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Ela, então, é a semente que o Espírito Santo se serve, né? Ele planta esta semente em nós. Ela germina, ela vive o processo gerador pela ação do Espírito Santo de Deus. E terceiro, a vontade soberana de Deus. Como é possível a pessoa nascer de novo mediante a ação do Espírito? Mediante a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra, né, planta em nós, age através dela em nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E isso tudo pela vontade soberana de Deus. Por vontade soberana de Deus se entende um querer de Deus independente. Deus é independente nas suas ações, no que Ele faz. Ele é responsável por tudo que Ele faz e Ele também é inquestionável. Quando falamos em soberania de Deus, estamos pensando em um atributo que torna Deus inquestionável. Não se questiona, Ele é soberano. Deus também não se preocupa ao ser questionado, porque Ele é soberano. Ele pode fazer. Inclusive lá no Apocalipse, João, na visão que ele teve do céu, ele foi adorado, Deus era adorado, né? Diante do trono, as pessoas se prostravam, que não é de receber, adoração, enfim, porque por sua vontade foram criadas todas as coisas. Então Deus é um ser livre, absolutamente. E ou seja, soberanamente, livremente, Deus quer salvar. Livremente, Deus quer transformar, restaurar o ser humano na sua condição espiritual. Deus quer isso, irmãos. Deus quer isso. Vamos ver ali 1 Timóteo, capítulo 2, e versos 13 e 4. Paulo fala sobre isso quando escreve a Timóteo. Capítulo 2, os versos 13 e 4. Diz assim: isto é bom, ele falando para orar pelos reis, para aqueles que são eminentes e tal, e seguindo, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse todos aqui, Deus deseja que todos sejam salvos. A gente pode associar as palavras de Jesus dita a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. É claro que todos nós vamos entender que aqui não é uma referência ao mundo cósmico, físico, né? Mas aqui estão os seres humanos. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja, aqui está dito, Ele quer que todos sejam salvos. Em 2 Pedro, capítulo 13, verso 9, está dito, o Senhor não retarda a sua promessa, então falando da sua vinda, ainda que alguns tenham por demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja, Deus quer que todos se salvem, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Aí, alguns teólogos, entendendo a soberania de Deus de uma forma diferente, eles dizem que Deus não quer salvar a todos. Se Ele assim quisesse, Ele o faria, porque Ele é soberano. Se Deus não consegue fazer o que quer, Ele não é soberano. Então eles vêm por essa linha e veem a soberania de Deus diferente. Aí eles preferem trabalhar o princípio do determinismo, que Deus determina alguém para ser salvo e alguém para não ser salvo. Mas, irmãos, e aí, tá, mas o que eles fazem com esses textos? Eles dão uma coisa de lado, ali, dão um chute daqui, dali e tal, e tentam encaixar ele, usar uma linguagem aqui atlética, né? Tentam encaixar no gol, né? Mas não se sustenta isso. Não se sustenta. Por quê? Porque um atributo de Deus não conflita com o outro atributo. Deus é soberano? Sim. Logo, Ele faz tudo o que Ele quer. Deus é amor? Sim. Então, Deus é soberano, e se Ele é soberano, Ele pode determinar alguém para ir no inferno, conforme alguns entendem que Ele faz, e ser inquestionado, ponto. O resultado final para Deus sempre vai ser positivo. Só que Deus também é amor. Então, uma vez que Deus é soberano e pode fazer com que alguém não tenha oportunidade de se poupar do inferno, o seu amor fala também e faz com que Ele dê oportunidade para todos se livrarem do inferno. Amém, meus irmãos? Então, como Ele é soberano, Ele faz o que quer. Soberanamente Deus decidiu dar oportunidade a todos os homens manifestar o seu desejo, o seu querer, para que todos se salvem e estabelecer um caminho, um meio, uma porta para a salvação, que é o crer em Jesus. Então, todos têm a oportunidade de salvar. Aí nós vamos lá. Deus amou o mundo. Todos são alvo desse amor, desse desejo de Deus em salvar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos são alvo desse amor. Jesus morreu por todos, mas tem uma coisa a ser feita: eu preciso crer em Jesus, preciso desejar Jesus, eu preciso querer que essa luz brilhe em mim. Jesus disse, né? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não gostaram da luz para que não aparecessem as suas obras. Claro, na luz se manifesta. Mas o processo da regeneração, aqui está a luz, aqui estão as obras. Ao aproximar da luz, as obras de pecado, elas aparecem. Mas o Espírito Santo, ele age
convencendo-nos e mostrando o pecado e apontando Jesus essa luz como solução, nos capacitando a crer nele e ser perdoado. Dessa forma a gente vem para a luz e passa então a viver esta vida com Deus. Agora, irmãos, pensando então nessa questão da soberania de Deus, nós vamos ler Atos capítulo 5, verso 51, para nós encerrarmos. Atos capítulo 7 e o verso 51. Olha só, aqui nós temos uma pregação de Estevão, a última pregação que ele fez, era um diácono da igreja, e ele encerrou essa pregação, foi apedrejado e morto. Ele está dando uma cobrada naquele povo, dizendo: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a verdade bíblica de que tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Resistem. Então o autor, ele conclui essa parte, a vontade soberana de Deus, da seguinte forma: logo, o ser humano não pode escapar de sua tomada de decisão. Eu quero Jesus, ou eu não quero Jesus. Nenhum ser humano pode escapar de tomar essa decisão. Dizer sim ou não para Jesus. O dizer sim está vinculado a crer, está vinculado então a esse processo. O resultado disso vai ser então a obra do Espírito, o poder da palavra, a vida nova em Cristo Jesus. Irmãos, eu estava pensando sobre isso, e me alegrei em saber em duas coisas. Primeiro, nós vamos entender uma coisa. Ok, nasci de novo, pensando na ideia de estarmos mortos espiritualmente, né? Meu relógio parou. Que hora é agora? 20 para agora. Temos 5 minutos. Assim, irmãos, ok, nós nascemos de novo, ok, fomos regenerados, nos tornamos filhos de Deus, mas a gente não está no céu ainda. Hoje a Bíblia diz que o pecado nos rodeia bem de perto. Somos tentados. A partir do novo nascimento, Paulo, então, escrevendo aos Efésios, ele disse assim, no capítulo 2, verso 10, somos feitura sua. Então, nascer de novo, ser regenerado, ser feito, ele nos fez. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós fizéssemos. Aí, quem é nascido de Deus não vive pecando. Então, o que acontece, irmãos? A gente é capacitado para servir a Deus, para rejeitar o pecado, para fazer a vontade de Deus. Não, uma pessoa que não passa pelo novo nascimento, ele não consegue. Agora, quem vive essa experiência, ele está habilitado para isso. Agora, não quer dizer, gente, que ele não venha errar em algum momento. Não quer dizer que ele esteja vivendo a santidade absoluta. Não. Como eu falei, o pecado rodeia-nos de perto. Nós passamos a viver a santificação, que é uma realidade progressiva, tanto é que devemos seguir a base da santificação. Então a gente vive uma vida de santificação, não absoluta, mas evolutiva. A gente desenvolve a vida cristã. Agora, quando nós chegarmos lá no céu, aí sim nós vamos estar. Hoje nós somos salvos do poder do pecado, do domínio, capacitado então para viver o reino de Deus, né, com princípios, com ensinos, etc. e tal, capacitados ali, mas não estamos salvos da presença do pecado. Lá no céu, sim. Então aqui é uma guerra, é uma batalha, a carne contra o espírito. Andar em espírito e não comprometer com as concupiscências da carne. Como nos tornamos espiritual, é possível andar em espírito, mas é uma guerra.
Mas é possível esse andar em espírito. Então, os mesmos elementos transformadores, os mesmos elementos geradores de novas criaturas, eles permanecem em nós, sustentando um caminho de santificação. Isso me alegrou bastante quando eu pensei nisso. Aleluia! Essa mesma palavra que nos gerou, é que fala com nós, é que norteia, é que ilumina o nosso caminho. Este mesmo Espírito que usou essa semente para nos gerar, nos fazer nascer para Deus, Ele utiliza a cada dia para falar, para nortear, para lembrar e para curar e para limpar algumas coisas que vai se apegando no caminho. O Espírito Santo, Ele vai tirando, Ele vai transformando. Amém, irmãos? Então é importante nós acreditar nisso, pensar nisso. Alguma coisa que às vezes nos acompanha, que a gente carrega, né? E o Espírito Santo está ali convencendo, isso aqui, ele desconforta, porque se nós estamos vivos, nós vamos nos desconfortar quando praticamos, quando existe algo dentro de nós que não agrada a Deus. É bem real isso. Se eu estou agradando a Deus, há aquela paz. Agora, se tem alguma coisa incompatível com a vontade do Espírito Santo, ele vai acusar isso, ele vai convencer disso, de forma que a gente não vai se sentir bem com isso. O que fazer? Pedir Espírito Santo. O Senhor me gerou de novo, o Senhor me transformou, o Senhor reabilitou as minhas condições espirituais para que eu viva, para que eu adentrasse o reino de Deus. Hoje eu vivo o reino de Deus, hoje eu vivo as diretrizes do céu. Então o Espírito Santo limpa-me disso que está me desconfortando. Tu tens poder para isso, e Ele tem poder, irmãos, para ir limpando o nosso interior, a fim de que possamos viver uma vida de liberdade na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar em pé e orarmos ao Senhor, agradecendo por mais esta noite de reflexão e aprendizado da Palavra de Deus. Como é bom a gente viver essas verdades bíblicas, né? Essas verdades divinas que vão nos preparando para melhor servir a Deus, nos preparando na nossa devoção, na nossa adoração, no nosso trabalho, né, como ministros, como pregador, como cantor, como alguém que busca influenciar pessoas com a mensagem. Tudo isso, irmãos, nós vamos sendo enriquecidos nesses momentos, quando a gente adentra para as Escrituras e refletimos sobre ela. Glória a Deus.